Nos últimos dias, os seres humanos, inclusive nós, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Em alguns desses pontos a gente cai, em alguns desses pontos a gente também está incluído aí porque somos seres humanos. Em algumas situações a gente está aí. E isso não é apenas uma tendência cultural, mas segundo a Bíblia, isso aí são sinais dos tempos difíceis, dos tempos finais. E que nós estamos vivendo. Desde que Cristo subiu aos céus, começou o cronômetro da sua segunda vinda, já começou também os tempos finais. Já são mais quase 2.000 anos, já se passaram 2.000 anos, e isso indica que estamos sim nos tempos finais, estamos vivendo. E com mais intensidade, se havia essas situações daquela época, hoje muito mais a intensidade tem aumentado. E a gente percebe isso. Tempos passados e tempos atuais que a gente tem vivido tem se intensificado isso. Isso são sinais. Não para deixar a gente, como vimos na semana passada, numa sala de hospital, olhando o tempo e esperando o pior e ficando paralisado lá, mas como uma sala hipotética de um atleta em que ele está se preparando para o grande dia. Então nós somos convidados, diante desses sinais, de a gente ver que de fato o Senhor está perto de voltar e que a gente está se preparando para aguardar a vinda dele. E como viver então nesses dias difíceis, nesses dias finais, nesse contexto, nessa situação? Onde as pessoas hoje se popularizou muito o filtro. É ou não é? Quem já usou filtro nas suas redes sociais, de colocar um filtro lá para ficar bem bonitinho, ficar bem jovem, né? Muitos de nós já usamos, já usei também filtros lá. A gente fica com a pele de criança, nem maquiagem precisa se usar, né? Ou seja, as pessoas olham para você perfeito. Se não seja isso, às vezes tem outros filtros que a gente usa, né? Filtro de crente, no domingo eu visto minha roupa de crente. Eu nem me pareço com a mesma pessoa da segunda, da terça, da quarta-feira. Durante a semana eu sou outra pessoa, mas no domingo eu me transformo, glória a Deus, meu filtro. Então a gente usa, às vezes, muitas vezes, diversos filtros. Como a gente pode viver nesses últimos dias, nesse contexto em que a gente vive, em que é muito comum as pessoas serem orgulhosas, serem egoístas, pensarem em si, estar preocupada muito mais com as suas coisas do que com os interesses dos outros, viver em função de querer agradar os outros para ganhar mais likes, então eu tenho que botar uma imagem de uma vida perfeita, de uma vida perfeita, que é muito bom ver nas pessoas lá na internet, tudo perfeito, tudo bonito, a casa é bonita, tudo é maravilhoso, para ganhar mais likes e ganhar mais seguidores. Então, o relacionamento que a gente começa a vivenciar na nossa vida é por interesse. A gente se relaciona com o outro por interesse. A gente liga para o outro para ganhar alguma coisa, para alguém fazer alguma coisa pela gente. E a gente, sem perceber, a gente vai vivendo num relacionamento de sempre estar ligando por alguma coisa, por trocas. E como vivenciar isso? Se a gente está no corre-corre da nossa vida, né? E aí, a gente vai se inspirar então em 2 capítulos. Minha proposta é a gente ver 2 capítulos de Tessalonicenses, para a gente respirar um pouco e ir na contramão dessa cultura e desses sinais dos últimos tempos. E aí a gente vai ver Paulo falando em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o capítulo 3, como é que ele se relacionava com os filipenses, os tessalonicenses. Eu quero convidar vocês a deixarem aberto aí, vocês vão acompanhando, tá? E aí Paulo fala também o seguinte, um outro contexto também, todos nós passamos dias difíceis e temos as nossas lutas e dificuldades. E que para nós também, nas nossas lutas e dificuldades, é muito comum a gente ficar pensando para querer achar uma solução e viver dentro dela e pensando nela. E muitas vezes assim, eu não consigo resolver meu problema, vou me preocupar com os outros. E sem perceber, a gente vai vivendo no nosso mundo e vai vivendo ali no nosso castelo, nas nossas coisas. E aí Paulo, então, no capítulo 2, capítulo 3, Paulo começa dizendo assim, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão.
capítulo 2. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos. Contexto para vocês entenderem. Paulo vai falar para os Tessalonicenses. Antes de chegar nessa cidade tessalônica, ele já havia fugido da cidade de Filipos. Lá ele havia sido perseguido, expulso, maltratado. E é terrível você ser maltratado. É terrível você ser injustiçado e dizerem coisas que não são verdade sobre você. Assim foi Paulo. E chega com a fama lá de, esse aí é fugitivo, esse aí fez coisa errada lá em Filipe, está chegando aqui agora. E ele, onde chega, causa tumulto. E quando Paulo chega lá em Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, por 3 sábados ele vai pregar lá para os irmãos e muitas pessoas creem no evangelho dele. Mas, por outro lado, muitas pessoas também já ouviram falar mal de Paulo e começam a dizer, ele está falando contra César. Por quê? Porque ele está dizendo que Jesus Cristo agora está querendo tomar o lugar de César. Porque Paulo estava pregando sobre a volta de Cristo, que Cristo iria vir no seu reino e ele iria dominar. E estava tirando as pessoas de uma visão apenas terrena das coisas para uma visão além espiritual, para ver a volta de Cristo. Porque isso é revolucionário na nossa vida. Porque é muito fácil as pessoas nos dominarem, as pessoas nos enganarem com a visão aqui. Quando você tem a visão da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, ela não vai lhe alienar, mas ela vai dar força suficiente para você não ficar aprisionado nessas coisas aqui da terra e a sua esperança não se resumir apenas nos 70 anos da sua vida, 70, 80 anos de vida. Mas a sua esperança vai ultrapassar isso aí, a ponto que dá ousadia a você de não temer até nem mesmo a morte, porque você confia naquele. Então, quando você crê em Jesus Cristo e crê na promessa dele, isso lhe faz você transcender ao aspecto aqui humano. A transcender as ameaças que as pessoas podem fazer para você. Porque você passa a ter uma visão que ultrapassa isso aí. Até mesmo os sofrimentos geram em você uma esperança verdadeira e firme à volta de Cristo. E aí Paulo foi pregando isso aí, e aí gerou nas pessoas falar assim, Paulo está pregando um outro rei que vai substituir César. E por conta disso, lá em Tessalônica, Paulo foi perseguido. Irmãos foram presos, Jason foi preso, teve que pagar até uma fiança para poder sair da prisão. E em seguida disso, pediram para Paulo fugir de lá. Paulo tinha que fugir dessa cidade. E aí Paulo foge, então, vai para Bereia, onde lá em Bereia os cristãos são... tudo que Paulo falava, eles começavam a consultar o que Paulo estava falando se era verdadeiro. E por fim, Paulo estava lá em Atenas. Então, veja que sofrimento Paulo passava. E Paulo passou. Você ser perseguido, ser maltratado, ser visto como uma pessoa que causa problema, que causa confusão, quando o que Paulo estava fazendo era pregar o evangelho sobre Jesus, levar as boas novas e levar salvação para as pessoas. Era isso que Paulo estava fazendo. Mas foi tudo invertido a situação lá. E aí, diante desse sofrimento, que Paulo poderia fazer assim, bem, eu vou me poupar, porque eu já estou saindo aqui de Filipos, já estão querendo me matar, me perseguir. É melhor ficar quietinho aqui em Tessalônica, porque eu já estou sofrendo demais. Mas, aqui fala que, versículo 2, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, quando a gente passa por luta, não é hora da gente parar, mas a gente ganhar força para a gente lutar pelas pessoas. Paulo vai falar mais na frente, dizendo que a fé dos irmãos era a força que ele tinha e que trazia encorajamento para ele. E quando a gente está cuidando dos irmãos, a gente tem nossas lutas, tem as nossas dificuldades, mas vendo o crescimento e desenvolvimento da fé dos irmãos, isso encoraja a gente. Porque a gente passa, cada um sabe onde está doendo. É um pai e uma mãe que, às vezes, sofre pelo filho, mas está disposto de cuidar dele, porque o crescimento e o desenvolvimento dele dá força para a gente que é pai e mãe. É ou não é? A gente se sente fortalecido de lutar. A ponto que algumas mães, às vezes, morrendo de fome, falam para o filho, pode comer a comida, que eu estou bem, não estou com fome não. Pode comer, coma. Isso é o quê? Amor. Isso traz uma alegria. É o sofrimento que está passando, mas traz uma alegria e dá uma força para você. Assim era Paulo. Então, Paulo vivendo nesse contexto de sendo maltratado, sendo perseguido, com pessoas com essas características dos tempos finais, Paulo
decidiu viver uma vida íntegra. Porque sabe o que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, que ela é a mesma pessoa nos diferentes espaços. Se ela está aqui na igreja, ela é a mesma pessoa que vai estar amanhã no trabalho. Ela não vai mudar o linguajar dela. Aqui eu não falo palavras inadequadas, mas no meu trabalho eu falo todo tipo de palavra. No ambiente da igreja eu não falo certas piadas, mas no meu trabalho eu falo todos os tipos de piadas. Mas é a mesma pessoa, aqui e lá, é a pessoa integral. Íntegra é a pessoa inteira. É a mesma pessoa. Então era isso que Paulo fala e que nós somos chamados, desafiados a viver nos tempos difíceis, nesses dias com dificuldades, onde as pessoas vivem com máscaras, a nós tirarmos as nossas máscaras e sermos aquilo que nós somos em todos os lugares. Glória a Deus! Então Paulo, mesmo debaixo disso aí, Paulo não podia negar quem ele era. Paulo não podia negar a fé que ele tinha em Deus. Ele não podia negar a esperança que ele tinha em Jesus Cristo e da promessa e da certeza que um dia Cristo iria voltar e que Cristo era suficiente para mudar a vida daquelas pessoas e levar a salvação. E aí Paulo, quando vai se relacionar com os Tessalonicenses, Paulo fala assim: embora eu sendo apóstolo, embora eu pudesse fazer algumas exigências a vocês, eu não tratei vocês por exigências. O meu relacionamento com vocês não foi por exigências, mas foi por entrega. Embora eu tivesse o direito de exigir de vocês alguma coisa, eu preferi não exigir, mas me entregar por vocês. Isso chama para nós uma coisa linda de que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente está a fim de exigir delas ou entregar a elas. Nos entregar. Nós estamos a fim de exigir delas que elas façam o que a gente queira ou estamos dispostos a entregar a nossa vida por elas. E aí Paulo vai dizer para eles assim, ó, eu quero falar para vocês sobre a minha motivação com vocês. Eu quero falar do meu coração quando eu fui falar com vocês. Quando eu fui tratar com vocês, eu não fui com, eu vou fazer isso porque eu vou receber lucro deles. Porque eles têm alguma coisa para mim dar. Como Paulo fala aqui, ó. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Então a gente vê que o relacionamento de Paulo não foi de bajulação, de ganância, nem de buscar por reconhecimento ou glória. Ou seja, vou falar o que você quer ouvir. Vou falar palavras para agradar você. Ou então com ganância de que eu vou fazer isso porque eu quero ganhar alguma coisa de você em troca. Mas vou fazer isso com um propósito. É como uma mãe que cuida dos seus filhos. E a mãe faz isso. Uma mãe dá sem interesse, simplesmente se dá pelo filho. Uma outra coisa também de Paulo nesse relacionamento, que Paulo vai falar, ele chega a dizer assim que, versículo 8, assim como com muito afeto estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Ou seja, não é apenas dar palavra para as pessoas, eu não quero dar apenas para vocês uma pregação, mas a vida de entrega fala também muito alto. E Paulo estava disposto até mesmo a dar a nossa vida. Porque assim, é muito fácil, a gente falar às vezes as coisas para as pessoas, mas a gente dá a nossa vida pelo outro. É isso que nós somos chamados a fazer, a viver a nossa vida íntegra nesses dias. As pessoas até podem ouvir que você gosta delas, mas ela vai saber se você realmente gosta, se você estiver disposto a se entregar ou se sacrificar um pouco por elas. Isso prova o quanto você se importa com aquela pessoa. Não é? Não é isso? Amém. E aí, a gente vai vendo Paulo, no perfil dele, uma vida íntegra, uma vida de se entregar de maneira completa, de maneira íntegra. E é esse o convite que nós somos feitos, a viver esses dias difíceis com uma vida íntegra. Por que Paulo fez tudo isso? Se não era para ganhar dinheiro das pessoas, se não era por lucro, se não era para bajular as pessoas ou receber elogios das pessoas, por que Paulo está fazendo tudo isso? E a gente vai vendo então
que havia uma intenção maior. A intenção maior de Paulo era que um dia ele tinha certeza que ia comparecer diante de Cristo. Ele ia receber a honra e a glória de Deus. Porque a gente ter essa certeza assim da vinda de Cristo, a gente ter esse anelo, esse desejo da vinda de Cristo, faz a gente querer algo muito mais. Deixa eu olhar para as pessoas e não ver pessoas como assim, esse aqui pode me dar isso, esse aqui vai me oferecer isso, esse aqui vai me dar isso aqui. Mas eu vejo as pessoas como desejando, porque a fé faz isso com a gente, faz ou não faz? A gente querer que a pessoa desfrute do que a gente está desfrutando, dessa fé, da esperança em Cristo Jesus. De querer que o outro também desenvolva a fé. Quando Paulo estava lá em Tessalônica, ele queria que esses irmãos crescessem na fé. A ponto que, quando Paulo sai de Tessalônica, que ele está lá em Atenas, o coração dele ainda estava com aqueles irmãos que ele conviveu um mês com eles. E estava desejando para saber como é que está a fé desses irmãos. Será que eles se abandonaram a fé? Porque eles também estão sofrendo lá. Eles também estão sendo perseguidos lá. Eles também estão sendo maltratados. Será que a fé deles foi prejudicada a ponto que eles estão tão tristes, amargurados e perdidos que a fé deles abafaram? Ou será que eles estão continuando? A ponto que depois ele manda, já que Paulo não podia voltar para a cidade lá, que já ele era mal visto, estava sendo perseguido lá, e talvez fosse morto ou preso, Paulo manda Timóteo para saber como é que estava a fé daqueles irmãos. E aí fala que quando Timóteo volta e dá boas notícias sobre os irmãos, que os irmãos ainda têm saudade de Paulo, que os irmãos ainda estão vivendo a fé, Paulo fala assim, eu revivi. A fé de vocês me reanimou. Porque é isso que acontece quando a gente se relaciona com os outros, quando a gente está discipulando alguém, quando a gente está cuidando de alguém, e vê que o outro está indo bem na fé, que está amando Deus, está vivendo, isso alegra o nosso coração. Quando a gente cuida de alguém, que a gente semeou ali, e vê a pessoa, a gente fica feliz da vida. Fica feliz da vida ao ver alguém dizer assim, rapaz, eu fui na igreja, fui no meio de vocês, eu senti tanta paz na igreja. A gente vibra, a gente fica feliz. Ou quando a pessoa diz assim, rapaz, eu estou participando do PG junto com vocês, e minha fé está crescendo, eu estou desenvolvendo a fé. Isso a gente se alegra, porque a gente fala assim, é isso que é a nossa intenção. Nossa intenção não é ter lucros da outra pessoa, mas ver o outro se entregando a Deus, crescendo na fé, amadurecendo. Porque é isso que motiva a gente. É ver pessoas que todo ser humano deixa essa vida de viver esses últimos dias com um coração orgulhoso, de egoísta, pensando em si, mas comece a amar o outro, comece a se dar pelo outro, comece a viver Cristo Jesus na vida dela. Para nós é grande alegria a gente ver que o evangelho que se fala aqui na igreja é vivido também na sua casa, no seu relacionamento. Você consegue suportar certas situações, você consegue se amolecer, você consegue ser mais flexível, pedir perdão, você consegue ter um coração sincero diante de Deus. Então isso gera para nós uma grande alegria. Imagina nós como igreja vivendo viver íntegro nesses dias difíceis. Quando as pessoas são orgulhosas, as pessoas só pensam em si, a gente está se tornando pessoas generosas. A gente está abrindo nossa casa, a gente está servindo as pessoas, a gente está se dando pelas pessoas sem nenhuma intenção. Quando todo mundo é cheio de intenções, a gente procura viver uma vida sem segundas intenções com as pessoas, mas um viver verdadeiro e sincero. Não tirar proveito. Porque a gente vê muitos líderes aí querendo se aproveitar das pessoas. Dá um discurso, mas a prática é outra. E a gente começa a vivenciar e querer vivenciar isso. Desejar vivenciar isso. Isso impacta não só a nossa vida, mas impacta a vida das outras pessoas. Isso é anunciar o evangelho de Cristo, é viver com integridade. E aí Paulo vai falando mais assim, vocês têm que ler, não vai dar para ler esses 2 capítulos, mas vocês vão ler depois. Vocês prometem que vão ler? Amém. Aí vai falando assim mais, vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Por um lado ele falou que era uma mãe que tratava, né? Mãe é sempre às vezes, no geral, eu sei que tem mãe que às vezes é o inverso, né? Mas geralmente as mães são mais amorosas, mais cuidadoras, e os pais são, às vezes, que dão é o contrário, é. Mas vamos assim, no geral, as mães são mais amorosas e os pais são mais secos, né? E aí Paulo falou assim, e também eu tratei vocês como pais, né? Cada um de vocês como pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem também de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória.
Então Paulo também era mãe e também pai. E ele sabia equilibrar essa relação. E aí ele vai falar das orações que ele fez por eles. Aí versículo 15 fala assim, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente daqueles que não quiseram ouvir a palavra, né? E aí Paulo vai falar das saudades que ele sente pelos Tessalonicenses, pelo interesse dele, a partir do versículo 17. No capítulo 3, versículo 1, aí Paulo vai falar das notícias trazidas por Timóteo, que foi falando para ele sobre eles. E aí, no versículo 7 do capítulo 3, fala assim: sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, porque Timóteo trouxe boas notícias dos Tessalonicenses para Paulo. Ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulações. Eu acho muito bonito isso, esse contraste, esse paradoxo. Porque Paulo fala assim, apesar de minhas necessidades e minhas tribulações. Eu fiquei muito contente com as notícias que eles trouxeram para nós. Porque a nossa vida é meio que assim, a gente vive um paradoxo. A gente tem as nossas lutas, mas a nossa vida também não se resume apenas nas nossas lutas e tribulações, mas também em nossas alegrias. E aí, a gente precisa também focar também nas pessoas. Apesar das dificuldades, deixa eu dizer uma coisa para você, apesar das dificuldades que você passa, das suas lutas, não viva só em função delas, não. Olhe também para os outros. Seja consolo para os outros. Seja alegria para os outros. Você vai se fortalecer nisso. Você socorrendo as outras pessoas. Isso vai trazer alívio para a sua alma também. Você vai ser feliz e você vai ser abençoado cuidando dos outros. Experiência de pai e de mãe. Cuidar do filho. Traz uma alegria imensa. O abraço dele, o sorriso dele. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho de poder servir a vocês, de estar junto com vocês, de ver a fé de vocês, de ver o amor de vocês. Isso me encoraja muito. Apesar das minhas lutas e minhas tribulações. Apesar do grão de areia do meu olho, que ninguém vê, mas dói. Como eu sei que cada um também tem seu grãozinho de areia no seu olho, que ninguém vê. É pequeno, é nada. Mas está no seu olho, está doendo. Mas a fé do outro fortalece nossa fé. Nos encoraja. Nos faz dar força para a gente continuar e servir. E é isso que Paulo fala aqui para eles. Sim, irmãos, por isso ficamos animados mesmo a respeito de vocês, pela fé que vocês têm. Apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Isso é encorajante. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Quero dizer para vocês, então, para a gente ir fechando aqui, né, que sobre o viver íntegro. O que é viver íntegro? O que é sermos pessoas íntegras? É sermos inteiros em todos os ambientes que a gente tiver. Isso começa com o nosso coração, a gente ser puro com nossas motivações. Nosso relacionamento com as pessoas, não ser com interesse, não ser por bajulação, não ser também com uma moeda de troca, vou fazer isso para ganhar algo em troca. E nem buscar também reconhecimento ou glória das pessoas. Que as pessoas me reconheçam. Eu quero ganhar mais likes, vou fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu falar dessa forma, as pessoas vão gostar mais de mim e eu vou receber mais likes. Que não seja por isso, que você seja íntegro, porque você quer muito mais do que obedecer às pessoas, agradar as pessoas. Você quer agradar a quem? A Deus. É a Deus. E quando você quer agradar a Deus, você se torna uma pessoa responsável no seu relacionamento com as pessoas. Porque você teme a Deus e não o contrário. Porque se você vive uma função de agradar as pessoas, por exemplo, se você quer agradar o pastor da sua igreja, na frente do seu pastor você vai ser a melhor pessoa. Fora do pastor, você até fala mal dele. Mas se você agrada a Deus, até uma pessoa que é ruim com você, você trata ela bem. Porque você teme a
Deus. Então, esse é nosso viver íntegro. É, primeiro de tudo, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu quero agradar. Eu vivo para Ele. Uma outra coisa, uma vida íntegra que nós somos chamados, diferente do que o mundo prega para nós e quer, é uma vida que a gente se entrega pelas pessoas. É como um pai e uma mãe. A mãe que acaricia e o pai que trata seus filhos com diligência. Ou seja, essa integridade faz a gente ter um relacionamento com as pessoas sem máscaras, verdadeiro. E uma prova que a gente vive uma vida íntegra, sabe qual é? É nas nossas tribulações. Porque no meio dos sofrimentos, a gente vai provar quem nós somos, se somos a mesma pessoa, no momento de alegria e no momento de tristeza. A gente ali é a mesma pessoa ou a gente altera? Paulo, diante das suas dificuldades, estava lá em Atenas sofrendo também. Mas o coração dele ainda permanecia íntegro e verdadeiro, amando aqueles irmãos que estavam lá em Tessalônica. Se importando com eles, como é que está a fé deles. Eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. Isso é uma pessoa íntegra. Isso é um desejo, né? Ou seja, não apenas de exigir, mas também de cuidar das pessoas. Deixa eu abrir um parênteses. Paulo, essa semana me chamou muita atenção essa expressão. Paulo falou assim, eu não apenas dei palavras para vocês, mas eu dei a minha própria vida. Muitos de nós aqui desejam ganhar a família, não deseja ou não deseja? A gente deseja ganhar nossos familiares. E uma das maneiras que a gente usa, uma das estratégias e um meio que a gente usa é a palavra. É usar a palavra para ganhar as pessoas. Essa semana Paulo me chamou a atenção que não foi apenas palavra, mas Paulo falou assim, eu não dei apenas palavra para vocês, mas dei a minha própria vida. Deixa eu encorajar vocês. A essa semana, a você dedicar um tempinho da sua vida pelos seus familiares que você ama tanto e você quer bem deles. Se sacrificar, colocar os joelhinhos no chão e orar por eles. Essa semana, Deus tocou a mim para fazer isso. De perguntar para os meus familiares. Aí eu comecei a semana com meus irmãos. Aí eu estava chegando no trabalho, aí Deus... graças a Deus, o meu trabalho assim, é muito bom quando eu estaciono o carro e até onde eu vou para o trabalho é debaixo de umas árvores, um barulho assim, de pássaro. É o tempo que eu vou caminhando, vou assim, meditando. É tão bom, gostoso, que aí Deus fala para mim ali debaixo daquelas árvores daquela caminhada. Aí Deus falou assim, que tal você orar para os seus irmãos essa semana e ligar para eles, pedir para eles uma coisa que eles gostariam de agradecer e outra coisa que eles têm para uma luta que eles estão passando. E aí eu mandei mensagem para cada um pedindo, né, para eles dizer para mim o que é que eles queriam agradecer e o que é que eles queriam, sabe assim, que eu apresentasse a Deus em oração, intercessão. E aí cada um foi mandando e eu fui anotando que cada um colocou, que eu falei para eles, hoje à tarde eu vou orar, isso na sexta-feira, boa tarde, eu vou orar. Aí fui anotando de cada um, escrevi. Aí também alguns eu tirei foto, mandei para eles que eu estava anotando ali, né, a cada um deles, fiquei com várias coisinhas assim deles. Isso aí. Para orar. E aí eu orei na quinta-feira, na sexta-feira à tarde. Aí no sábado eu acordei e Deus falou assim, por que você não passa essa semana toda fazendo esse propósito de oração? Aí eu orei, aí escrevi um textozinho, mandei para eles também de oração. O que eu estou querendo dizer isso? Que não são apenas palavras, mas é dar a vida pelos outros. E dar a vida não é assim, às vezes ter que, né? Mas é dedicar um tempo nesse corre-corre que a gente está vivendo pelos nossos. Que tal se você for inspirado essa semana a fazer isso? Aí Deus me tocou mais ainda assim. Essa semana vai ser os irmãos. E na outra semana, quem vai ser? Aí eu pensei, vai ser os cunhados e as cunhadas. E depois, vai ser os sobrinhos. Como são muitos sobrinhos, vai ser assim. Os sobrinhos e depois vai ser as sobrinhas. São maneiras de a gente não apenas dar a palavra, mas a gente também dar a vida pelos nossos. Orar. E assim, sem segunda intenção também. Ah, eu vou fazer isso para parecer que são bonzinhos. Não. É sem intenção. Sem bajulação. É por uma causa maior. É por amar a Deus. E por querer dar a vida, se importar com aquelas pessoas que Deus deu para nós. Amar. Assim como Paulo fez. Né? Fazer também. Então, assim, que nesses últimos dias, e quando as pessoas são egoístas, voltar para os seus problemas. Porque eu tenho, graças a Deus, tem muitas demandas. Tem muita coisa para ficar pensando. Muita coisa para resolver. Isso é bom, eu gosto.
né? Já estou assim, estou no período aí de agitação cognitiva, de fazer, resolver, de trabalho, de igreja, de família, de coisas e tal. Outras coisas que acontecem no meio do caminho que, meu Deus, e agora como resolver isso? Que não tem solução e tal. Achar tempo para orar. Achar tempo para a gente se dedicar para outras pessoas. Para a gente não olhar apenas para os nossos problemas, mas se preocupar em cuidar de outra pessoa. De emprestar nossos ouvidos para ouvir outra pessoa. Assim como o pai e como a mãe, como Paulo. Mesmo nos tempos difíceis. Porque às vezes é mais fácil a gente querer se entregar para viver dessa forma. Dizer assim, todo mundo está assim mesmo, o mundo está ruim. E aí a gente começa a viver um mundo ruim e ser pessoas ruins. Mas a gente ser encorajado. É sinais dos tempos difíceis, dos dias finais. Mas nós temos Cristo e a gente escolhe viver uma vida íntegra em tempos difíceis. Porque a gente tem a esperança de Cristo Jesus, que Ele vai voltar, tem uma promessa. E a gente quer um dia aparecer diante dEle, cheio de glória, e dizer assim, fulano de tal é minha coroa, como Paulo falou assim, é minha coroa, é minha honra, aquele ali me trouxe alegria, esse aqui me trouxe prazer, esse aqui desenvolveu a fé, esse aqui cresceu, esse aqui fez aquilo. Que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe sua vida. E que vale a pena viver uma vida íntegra, mesmo nos dias finais. Vale a pena a gente ser ousado, a gente ser diferente. Não para ganhar mais likes, mas a gente faz isso por causa de Cristo. Vale a pena. Isso dá um sentido para a vida da gente, dá uma força e um vigor para a gente. Glória a Deus. Amém. Agora é a sua vez de sentar, né? Tem vai dar para vocês umas folhinhas, para vocês compartilharem, tá? Falarem sobre a experiência de vocês. Tá bom?